Cleiton, geralmente você não está aqui, né? Tá lá dentro. Mas quando você chegou no Bragantino, a relação com a torcida no começo ela foi conturbada, mas com o tempo você foi caindo nas graças do torcedor. Como foi seu início aqui nesse estádio, né? Nessa conexão inicial com a torcida? Bom, é um pouco diferente eu estar aqui na arquibancada, né? Já tive alguns momentos, mas acaba sendo um pouco diferente porque a minha rotina geralmente está dentro de campo, né? E vendo a imagem dentro de campo, o estádio inteiro. Mas realmente no início foi um pouco difícil para mim também. A vontade de ajudar era grande e acabava passando muitas vezes do limite. E com o tempo, né, o tempo me ajudou, os profissionais também aqui me ajudaram a encontrar esse equilíbrio e que eu pudesse fazer o meu melhor na hora certa, no momento certo também e contribuir para a equipe e para o torcedor também, que com o tempo ele acabou me abraçando. E a torcida, ela se apegava muito aos goleiros que chegaram antes de você, né? Tivemos o Alex Alves, que é um ídolo da torcida do Bragantino. Depois o Júlio, capitão de um título. Então você não chegou numa missão muito fácil, né? Ainda assim você trabalhou com os dois. Como que foi esse momento assim para você, até dividindo ali os treinamentos com eles? Realmente aconteceu isso aí e muito respeito também aos dois que tiveram sua história no Bragantino, no Red Bull Bragantino, onde que eu estou trabalhando também para construir minha história, né? Aos poucos, já estou 5 anos aqui escrevendo minha história e que eu posso dar muitas alegrias também com o que eles deram para o torcedor de Bragança Paulista. Mas tive uma experiência muito boa com os dois, principalmente com o Júlio César, né? É um cara que rodou bastante, campeão mundial, até brinco com ele até hoje, onde que eu me apeguei não só aqui também, mas no Atlético Mineiro, né? Que eu tive a minha formação toda praticamente com o Vitor, né? Como ídolo, e onde que pude conviver com ele por muitos anos, coletar muitas informações, experiências também dele. E quando eu cheguei aqui, o Júlio César acabou sendo a mesma situação. Eu escutava muito dele, perguntava muito para ele sobre como foi lá no Corinthians, como foi sair também, o Mundial, né, como é que ele lidava com muitas das situações. E é um cara que eu tenho muito meu respeito, por ter me passado muitas experiências fora de campo também, do jeito que ele dá, a forma que ele dá com as pessoas, o momento certo também. Então, assim, eu acabei tendo ele como um grande espelho para mim, né? Para me tornar essa pessoa que eu sou hoje, o profissional também que eu sou hoje, no dia a dia também tem um método que ele também tem, que o Bruns, o treinador de goleiro, usa até hoje também, a saída de gol rasteiro no chão, que o Júlio César costumava usar, onde que a gente também acaba trabalhando em alguns momentos. E o Alex Alves também pela história que ele teve com o Bragantino aqui, né? Onde todo mundo tem o respeito dele, né? Não só os torcedores que eu acabo reconhecendo, mas também os profissionais que estão aqui até hoje também. Então fica um respeito muito grande por eles, pelos dois, e acaba, né, ficando na história do clube e no coração dos torcedores de Bragança Paulista também, onde que eu também tô no caminho e espero construir essa linda história aqui no Red Bull Bragantino, né, que eu tenho muito carinho, muito amor por esse clube aqui. Cleiton, o goleiro ele tem uma visão privilegiada, né, de todo o campo, praticamente de todo o estádio, né? E como você falou, você começou lá no Galo, então o Mineirão já é um estádio maior, né, com um aspecto diferente. E o Nabi Abichedi tem esse aspecto mais raiz, né? Ele é menor. Como você enxergou assim o estádio nos seus primeiros jogos aqui? Como que foi esses primeiros contatos com o estádio Nabi Abichedi? Cara, ele realmente é um estádio mais raiz, um pouquinho mais próximo, você acaba, né, tendo um pouco mais proximidade dos jogadores e propriamente do jogo. Lá no Atlético Mineiro eu tive também pela Arena Independência, onde que a gente jogou bastante, né, o Atlético no Mineirão. Mas assim, logo que eu cheguei aqui, eu vi uma proximidade muito grande também dos torcedores, com os jogadores, com o grupo. Era praticamente outro grupo, né, que está hoje, são poucos que estão aqui. E infelizmente logo veio a pandemia e acabou ficando por mais de um ano também fechada a bancada, né? Depois acabou tendo essa liberação. Mas a proximidade é muito boa e com o tempo, com a pandemia foi distanciando, né? Por causa da proteção, né? De segurança de todos também. Mas é uma sensação muito boa de estar cada vez mais próximo do torcedor, onde é que eles possam nos apoiar também e é o nosso 12º jogador dentro de campo.
O gramado aqui também sempre foi um diferencial, né? A maioria dos técnicos que vem aqui elogia o gramado do estádio, né? Exatamente, é a cara do Nabi, né? Ter essa característica boa de ter um gramado sempre bom, mesmo às vezes com a quantidade de chuva que teve até nesse jogo contra o Ceará, se não me engano, choveu o dia todo praticamente, e o gramado se manteve bom assim, um pouco encharcado, mas assim, cara, nada a reclamar assim quanto ao gramado, sempre tiveram a qualidade de gramado muito boa, até antes mesmo de eu chegar, muita gente já sempre elogiou e não é à toa que todo mundo reconhece, né? Outras equipes, outros treinadores reconhecem que o gramado realmente é impecável, assim, um dos melhores do Brasil. Bom, a gente pergunta sobre as principais lembranças aqui, né? Até trazendo algumas minhas, assim, o pênalti que você bateu aqui contra o São José é uma delas. Uma vez que você tropeçou ali na placa também, né, de publicidade, acabou caindo para cobrar o tiro de meta. Mas quais são as suas principais lembranças, assim, de atuações aqui no estádio Nabi Abichedi, de jogos memoráveis? Cara, a mais recente foi essa mesmo do São José, onde que eu pude ajudar a equipe defendendo o pênalti e também depois convertendo o pênalti. Já aconteceu já contra o Goiás também, eu acho que seria mais marcante ainda contra o Goiás, que foi aquela leva de pênaltis, né? Até o final, infelizmente a gente acabou não conseguindo a classificação, mas foi um jogo legal, foi um jogo importante para mim também, onde eu peguei, acho que se não me engano, 3 ou 4 pênaltis, acabei convertendo o meu também, então foi meu primeiro pênalti, se não me engano, que acabei batendo, e fiquei muito feliz pelo reconhecimento também no momento, mas como disse no início, a gente acabou ficando muito distante do nosso torcedor por causa da pandemia, né? Principalmente os jogos da Sul-Americana que a gente acabou tendo, né? Batendo na final, onde que, para mim era um título muito merecido para todos os jogadores, para a comissão, para o clube, para toda a torcida, para todo mundo que mora em Bragança Paulista, seria muito importante esse título, mas enfim, a gente continua trabalhando para que a gente possa conseguir um Campeonato Paulista ano que vem, onde que a gente também bateu na trave, chegou muito próximo, igual a Sul-Americana, e o Nabizão vai continuar a sua história aqui, daqui a pouco vai entrar em construção também, a gente vai ter um até logo e eu espero também estar aqui para reinaugurar o Nabi. Alguma defesa assim que você lembra com mais carinho que você acabou fazendo por aqui? Cara, são muitos jogos já, chega de me perder nas contas, mas se não me engano tem um jogo, não sei se é as quartas de finais, acho da Sul-Americana, que eu acabo defendendo um pênalti aqui, se não me engano foi pela Sul-Americana. Então, pelo momento da equipe também, pelo momento que estava o jogo e por ser um pênalti também defendido, Sul-Americana, internacional, então acabou me marcando também. Obviamente que tem outros jogos, mas esse aí foi o que mais marcou para mim. Bom, você se tornou um capitão aqui, né? Evoluiu muito como atleta jogando aqui em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi. O que significa esse lugar aqui para você na sua vida como atleta e pessoal também? Cara, o que eu posso dizer é que eu me sinto em casa aqui já, desde que eu cheguei, assim, eu posso dizer que é um outro Cleiton, né, desde que cheguei, onde que eu sou grato a todos os torcedores que sempre me abraçaram também até o final, principalmente ao clube também que acreditou, confiou em mim, e não só o clube, mas também todos os profissionais que estiveram aqui, desde que eu cheguei também, que nos momentos difíceis acabaram me estendendo a mão e eu acabei me abrindo para poder melhorar, ouvir e com isso eu acabei me tornando ainda mais forte. E a fase de capitão, como você falou, ela acabou caindo para mim, né? Com o tempo, onde que teve o Claudinho, o Júlio César primeiramente, o Claudinho, o Léo Ortiz, enfim, entre outros jogadores. E com o tempo acabou caindo para mim essa responsabilidade, onde que eu já assumia também, e hoje também, não só eu, mas também outros atletas também têm essa liderança dentro de campo, dentro do vestiário também. E o mais importante é o nosso grupo estar sempre unido, sempre forte, sempre junto, que isso acaba fazendo toda a diferença dentro de campo também. Então, eu acho que essa junção toda, quando a gente consegue colocar na mesma linha, no mesmo caminho, na mesma direção, a gente consegue alcançar nossos objetivos, jogar em casa com a nossa torcida, ganhando. Então, acho que isso que é o principal da nossa equipe também e a nosso favor.